Olá a todos, eu sou Flávio, sou o CEO do Netlex. Vou aqui mediar um bate-papo com o tema gestão jurídica em equipes globais. Eu estou hoje aqui só com pesos pesados da indústria, né? Então estamos com a Andréa Landé, da Thermo Fisher, a Marina Guimarães, da ArcelorMittal, o Muricy Martins, da Mosaic Fertilizantes. Então são 3 empresas Fortune Global 500, né? Entre as 500 maiores empresas do mundo. Então, é muito prazer vocês estarem aqui hoje conversando com a gente. A ideia é a gente explorar alguns tópicos para mostrar para o pessoal um pouco dos desafios, melhores práticas, enfim, explorar um pouco desse mundo do jurídico interconectado com diversas operações globais. Então, como um primeiro, para puxar esse bate-papo, né, um primeiro tópico, acho que seria interessante cada um contar um pouco como é que funciona essa estrutura, né? Então, como os jurídicos são divididos e um pouco de como eles se comunicam. Legal. Acho que eu posso começar por aqui, Flávio. Primeiramente, queria agradecer o convite, né? Uma honra participar aqui desse bate-papo com vocês, sobretudo dividir esse painel aqui com a Andréa e com a Marina, né? Que, como você disse, né? São profissionais, são expoentes aí da área jurídica. Falando um pouco aqui da estrutura da Mosaic Fertilizantes, a Mosaic é uma empresa americana, né? O nosso General Counsel fica nos Estados Unidos. A gente tem uma vice-presidência aqui no Brasil, que responde diretamente a esse General Counsel nos Estados Unidos, né? E abaixo dessa vice-presidência nós temos 2 diretorias, uma responsável pelos aspectos corporativos, contratos e compliance, a qual eu sou responsável. E temos uma outra diretoria também responsável pelas questões de contencioso, regulatório e ambiental. Então, a gente está estruturado dessa forma, né, uma atuação, uma estrutura independente ao negócio aqui no Brasil, né? A companhia acredita que essa atuação independente ela é importante, né, pela nossa responsabilidade, não só apenas técnica, mas também pela responsabilidade fiduciária que temos aqui de garantir que a empresa vai operar em conformidade com toda a legislação e as nossas práticas e políticas aqui no Brasil, né? Então, essa rapidamente a estrutura que a gente tem aqui no Brasil. Legal. E aí, puxando um pouco também agora para a Andréa e para a Marina, se vocês puderem apresentar um pouco da estrutura, acho que seria legal. Claro. Obrigada pelo convite, Flávio, um prazer estar aqui nesse painel com o Muricy e com a Marina, e queria falar um pouquinho da Thermo Fisher, como jurídico global e regional se encontram para suportar a empresa. Bem, a Thermo Fisher é uma empresa também americana, com 80 mil funcionários no mundo, presente em uma centena de países, e focada em servir a ciência. Então, os negócios da companhia são sempre focados a servir a ciência de uma maneira bem ampla, suporte às empresas farmacêuticas, desenvolvimento de medicamento, de vacinas, a toda a área de life sciences e diagnósticos especiais, e essa gama de áreas de negócio também reflete no suporte que o jurídico proporciona. Então, o General Counsel fica nos Estados Unidos, ele basicamente tem, dentro do seu staff, ele tem os General Counsels dos 5 grupos de negócios, além das áreas especialistas, como M&A, litigation, governança corporativa, compliance, auditoria interna, e também o terceiro pilar que ele tem na estrutura dele são os General Counsels das 3 regiões. Então, eu como América Latina, uma pessoa que cuida de Europa, África e Middle East, e uma terceira pessoa que fica na Ásia. Então, com isso, é uma cobertura global para suportar os negócios que estão presentes aí numa centena de países. E, localmente, o meu time está focado nos países onde a gente tem mais atuação direta. Então, a grande maioria do meu time está no Brasil, México e Colômbia, apesar da gente ainda ter operações na Argentina, Chile, Peru, e Costa Rica diretamente, mas aí é uma oportunidade de desenvolvimento também para os advogados dessas jurisdições, onde nós estamos presentes, atuar em outras jurisdições. Então, com isso, a gente tenta dar o suporte em todos os temas, exceto o tributário, para a Thermo Fisher na América Latina. Legal.
Também queria agradecer aqui a participação, Flávio, fiquei muito honrado pelo convite, agradeço por estar aqui também dividindo o painel com o Muricy e com o André, tenho certeza que vou aprender muito com vocês. E falando um pouquinho da ArcelorMittal, né, para quem não conhece, a ArcelorMittal hoje é o maior grupo siderúrgico do mundo, né, a gente está presente em mais de 60 países em termos de operação, com 220 mil colaboradores. E falando um pouquinho da estrutura do jurídico, né, eu também reporto, né, uma das minhas funcionalidades é reportar o General Counsel a nível global. A gente tem uma sede corporativa em Luxemburgo, então eu respondo pela América Latina, a gente tem heads por região, né, tem também um head no NAFTA, temos na Europa, a Ásia, muito parecido aí com a estrutura da Andrea. E o Brasil cuida também de todas as áreas do direito, né? Então, a grande relevância e foco, né, quando a gente fala de complexidade jurídica, né, o Brasil tem uma complexidade maior, mas a gente tem também nessa região Latam advogados na Argentina, na Venezuela e em Costa Rica também, a gente também dá essa oportunidade de quem está em outra jurisdição atender. Então, essas são as 3 regiões que a gente tem operação na América Latina. No Brasil, né, a gente atua em todas as áreas, porque quando a gente fala de siderurgia, né, apesar da ArcelorMittal ter o foco na siderurgia, a gente também tem outros ramos de negócio, como energia, área de florestas, a parte de mineração, a parte de porto, então a gente contribui também em outros negócios, né, a empresa tem, e veio de um crescimento de uma aquisição histórica de várias empresas, né, então no Brasil, para quem não conhece, ela veio da aquisição da Mendes Júnior, Dedini, aqui quando a gente fala de CST Tubarão, né, que fica na região de Vitória, Belgo Mineira, então ela veio de um histórico de aquisições, então essa parte de fusão e aquisição também é muito forte, a empresa é sempre muito atenta a isso, mas no Brasil a gente tem autonomia de tocar todos os ramos do direito, né? Não tem nada que foge do escopo do Brasil, ele sempre tem um olhar muito local de entender as necessidades, porque o nosso contencioso, né, no Brasil, ele carrega um peso, uma complexidade maior, né? Então, em termos de volume de casos, a gente representa quase 80%, né, do contencioso do grupo, né? Então, isso também nos dá uma oportunidade de levar muita troca e ser muito ouvido aí nas diretrizes, o que vem de fora. O Head Global também, do jurídico, o chapéu dele, ele também tem o chapéu de Compliance Officer, tanto quanto eu, e de DPO, então tem muita orientação que vem a nível global, apesar da gente ter uma autonomia muito grande de além de tropicalizar o que faz sentido para a nossa região. Então, o grupo, ele trata com muita particularidade as necessidades locais, né, o que dá velocidade e dá autonomia também para a gente retratar a nossa realidade. Legal. E você já entrou em alguns pontos que eu acho interessante a gente abordar, né? Gerenciar um jurídico só Brasil já é muito complexo, né? Inserido numa estrutura global, tem diversas complexidades, desde agendar reunião até explicar as peculiaridades do sistema brasileiro, alinhar a autonomia com o alinhamento global, né? Então, a gente imagina uma série de desafios, assim, né? E entrando um pouco nesse tópico, acho que seria interessante se vocês puderem passar também os principais desafios que vocês entendem, assim, que vocês enfrentam nessa realidade, né? Então, do jurídico com atuação local, mas tendo que estar alinhado aí, respondendo globalmente também. O que vocês veem como os principais desafios, assim? Mas posso começar aqui. Eu acredito primeiro muito, obviamente, nas ferramentas, na tecnologia. A gente se utiliza muito delas, né, para a gente ter um alinhamento em termos de governança. Então, falando um pouquinho das ferramentas que a gente tem a nível global, a gente tem um permanente data room, que todos os documentos societários do grupo tem uma rigidez muito grande da gente estar sempre atualizado com os documentos societários, os documentos mais relevantes, que qualquer um possa acessar de qualquer lugar, até mesmo porque a gente tem muitas operações que envolvem fusão e aquisição, due diligence, então isso daí a gente sempre tem esse olhar muito atento. A parte toda de litigation também, né, a gente tem um sistema do Spider, que a gente trabalha com lupa e os escritórios também, a gente tem um rigor muito grande nessa atualização. Então, acho que o maior desafio é a previsibilidade. Eu acho que o que mais incomoda uma estrutura global é eles serem surpreendidos por um movimento de um processo ou um fato novo, que não seja só valor, mas que seja relevante e que a gente não tenha antecipado de alguma forma. Mas não adianta você ter tecnologia se você não tem uma postura de comunicação.
Então, a tecnologia sem ser alimentada, ela é inócua, né? Ela não serve de nada. E muitas vezes a gente enche um departamento jurídico com excesso de tecnologia, mas as pessoas não têm familiaridade com aquela tecnologia. Então, a gente faz muita reunião, assim, de alinhamento, né? Então, obviamente, não é semanal, uma vez no mês, mas todos os heads têm que atualizar os temas mais relevantes. Eu comunico semanalmente dos andamentos dos temas mais relevantes para o corporativo, e todos os assuntos nossos processos acima de 20 milhões de dólares, eles impactam as demonstrações financeiras do grupo na Bolsa. Então, e tem um olhar da auditoria externa muito rigoroso. Então, qualquer movimentação de prognóstico que é acima de 5 milhões de dólares, também eu tenho o dever de reporte imediato, né, 24 horas. Então, essa postura proativa de comunicar, né, e que a gente busca nos profissionais também, a tecnologia tem nos ajudado muito, mas a gente também tem que saber utilizá-la. Então, ter um banco de dados impecável, né, em termos de atualização, pessoas que conheçam, alimentam ele, a gente tem um rigor nessa alimentação, mas a gente também tem uma atenção, uma visão macro do que pode impactar o grupo, né, porque às vezes a gente tem uma visão muito local de um assunto e a gente não imagina que ele pode ter também um reflexo a nível corporativo. Então, essa agilidade, a gente passar a sensibilidade para a equipe, né, e para o advogado interno, que às vezes está um assunto que ele não tem essa dimensão de impacto, né. Então, por isso que o diálogo, né, eu acho que a pandemia contribuiu muito, porque nos aproximou muito mais esses times, né, tanto regionais quanto a nível global, e a gente colocar isso dentro da nossa rotina, né, a gente conseguir caminhar com isso com facilidade, eu acho que é o maior desafio, né, usar a tecnologia, mas com uma expertise de competência humana também, para que ela também seja útil. Eu acho que a Marina falou uma coisa muito interessante, que é a questão da previsibilidade, né, da gente entender exatamente onde estão os riscos, para que não hajam surpresas. Então, para empresas onde o contencioso faz uma grande diferença nas atividades do jurídico, isso é essencial. Não faz parte hoje das minhas prioridades na Thermo Fisher, mas eu já tive experiências passadas onde tinha um olhar absolutamente atento ao Brasil, particularmente, né, por um contencioso muito lento, e com bastante dificuldade de, às vezes, mostrar até a razoabilidade das decisões que a gente recebe dos nossos tribunais. Então, eu já passei muito por isso, sabe, Marina? Me vi aí na sua fala, em experiências passadas, onde os olhares muito atentos para o contencioso, né, civil e trabalhista, especificamente, e aquelas surpresas, né, ações de Ministério Público que vira e mexe aparecem, sempre é um ponto sensível. Eu acrescento, né, André, que com a pandemia a gente começou a ter tanto lead case no Supremo e todo mundo hoje é entendedor do direito, né, o executivo, ele sabe da decisão antes do próprio jurídico, muitas vezes, né, então essa agilidade, ela aumentou exponencialmente, eu vejo, na pandemia, né, esse rigor da previsibilidade, ele virou um enorme desafio agora, mais do que nunca, né. Verdade. Então, mas em relação à autonomia, Flávio, que foi um pouco da sua pergunta, a minha experiência aqui na Thermo Fisher tem sido muito interessante. Primeiro, o General Counsel, a primeira empresa que eu trabalho, o General Counsel já teve uma experiência prévia internacional muito forte. Inclusive, morou na Europa. Eu acho que isso traz um olhar completamente diferente daquele General Counsel americano que a vida inteira trabalhou nos Estados Unidos, mesmo sendo uma empresa global. Então, eu vejo essa diferença. Então, nas minhas conversas com ele, é muito interessante, ele fala assim, André, eu entendo o Brasil, ele vinha para o Brasil 2, 3 vezes por ano na antiga posição dele, quando ele trabalhava numa empresa europeia. Então, ele fala, conhece escritórios, e conhece formas de trabalho, conhece os pain points. Então, eu me sinto privilegiada de ter as conversas, porque eu sinto uma compreensão muito maior dos desafios que nós temos, especialmente Brasil, nesse quesito. Então, não é uma surpresa, né, quando a gente tem algumas questões mais críticas, porque ele já teve essa experiência. Então, isso faz toda a diferença. Em relação à autonomia também, o meu comentário é adaptabilidade. Eu trabalho, né, como suporte regional, eu trabalho para os grupos de negócios, para os 5 grupos de negócios da Thermo Fisher. E cada um é de um jeito. Não existe numa empresa deste tamanho
e aí, Marina, talvez você possa contribuir, que você também disse que tem várias áreas de atuação dentro da Celome e tal, eles não trabalham de forma iguais. E aqui na autonomia também. Então, eu tenho grandes grupos de negócios que realmente delegam para os advogados regionais, eu não estou falando só da América Latina, mas os meus 2 outros pares de EMEA e Ásia, delegam e estão, se posicionam como eu posso te ajudar, você é advogado regional, e eu estando aqui no meu headquarters, posso te ajudar. Então, eu vivo essa experiência muito positiva com alguns grupos de negócios, e outros são super centralizadores. Então, eles querem avaliar licitações com um time de contract manager nos Estados Unidos. E aí eu falo, não faz o menor sentido, você não vai entender as nuances. E aí a gente tenta aqui, eu e meu time, navegar com esses diferentes stakeholders que nós temos dentro da organização, e tá bom, você é centralizador, eu não vou mudar isso, né? Mas eu quero, pelo menos, te mostrar como é que eu posso te ajudar a você fazer o seu trabalho bem feito, sem trazer riscos para a companhia. Então, eu vejo, assim, um modelo bem diferente, no sentido de encontrar clientes internos tão distintos, e eu e meu time precisarmos adaptar essa comunicação, esse suporte para cada tipo de negócio. Então, acho que esse é um desafio, e não adianta insistir com algumas questões que são globais, né? Este negócio, especificamente, essa divisão trabalha de forma muito centralizada, e assim mas saiba que eu estou aqui, que eu tenho como colaborar e buscar isso. Então, eu tenho um mix de autonomia nesse sentido, né? Então, com os grupos que eu tenho essa autonomia, é muito bacana, porque eles veem os resultados, a gente compartilha sempre em grupos de discussão, os resultados que a gente consegue para esse grupo de negócios e como a gente agrega valor. Então, é aquela famosa, né, se quer ajuda, estamos aqui. Então, eu vivo um pouco esse mix, não sei se o Muricy tem uma experiência diferente para compartilhar com a gente. Não, André, a experiência é praticamente a mesma, né, e que vocês têm vivido aí, a realidade de vocês, a nossa aqui não é muito diferente, né. Eu queria só trazer talvez um outro olhar aqui, porque eu concordo com o que a Marina disse, né, que a tecnologia é fundamental para a gente ter uma gestão mais interessante aí, né, sobretudo quando a gente fala de um time global, né, não tem como não se passar pela tecnologia. Mas no final do dia, o que eu acho que a gente precisa prestar atenção são nas pessoas, né? Não adianta você ter a melhor ferramenta, mas o banco de dados não estar atualizado, não adianta você ter a melhor gestão do contencioso e você deixar de alimentar aquele sistema, e aí você extrai um relatório que não está completo, né? Porque hoje os negócios estão completamente conectados, né? Então, uma ação judicial aqui no Brasil pode interferir no preço da ação da companhia lá nos Estados Unidos, né? Uma ação civil pública, um precedente aqui no Brasil, enfim, a conexão é enorme e num tempo absolutamente curto, né? Então, a tecnologia ajuda, eu concordo, mas a gente precisa realmente investir em pessoas, né? E pode até parecer um paradoxo, mas falando de um time global, a pandemia acabou ajudando, pelo menos na minha visão, essa comunicação, né? Antes a gente tinha uma rotina de reservar uma sala, a sala precisava ter o equipamento da conferência, para daí você poder falar com o seu colega lá nos Estados Unidos, muitas vezes você não tinha disponibilidade ali da sala. Hoje a gente está a 2 cliques de literalmente entrar na casa da pessoa, né? Então, eu acho que essa forma de comunicação, ela veio para ficar, e na minha visão, ela acaba ajudando muito, colaborando muito na gestão, né? Porque quando a gente está diante de um desafio que pode ter impacto global, você, né, facilmente organiza, se conecta com as pessoas, faz ali um alinhamento, né? Porque quando você está falando de um time global, esse alinhamento, né, essa previsibilidade, como as colegas comentaram aqui, né, evitar surpresa ali ao corporativo, isso é o que tem que nortear aqui a nossa atuação, né? Então, só um destaque aí para as pessoas, que eu acho que é super importante, né? A Marina comentou isso, né? Falou, olha, a gente precisa intensificar isso
no time, né, na cabeça do time, dizendo, olha, você está cuidando de um processo, pode impactar, inclusive, lá fora, né, da importância disso, né, de comunicar e de compartilhar. Muito bom. E para contribuir também, uma coisa que a gente sempre busca fazer é trazer o executivo, o head global, para falar o que realmente importa quem está lá fora, né? Então, isso sensibiliza a equipe, porque às vezes a gente fica falando, as pessoas falam, às vezes podem achar que é um exagero, né? Muitas vezes tem um assunto que ele não tem um valor alto, mas ele tem um impacto reputacional enorme. Quando ele inicia, eu já coloco, gente, eu vou reportar esse assunto, pessoal, mas acabou de começar, mas a gente tem que começar a contar a história do início, porque depois vai ficar muito difícil a gente explicar essa história. E as pessoas às vezes acham um exagero. Quando a gente traz uma pessoa, um executivo que está à frente, que tem uma visão do todo, para falar dessa importância, as pessoas começam a se sensibilizar, né? Então, trazer os executivos, colocar essas pessoas para ouvirem o negócio, para estarem à frente, é fundamental. E o mindset mudou, né? As competências que a gente busca hoje dos advogados é diferente do que a gente buscava hoje, porque a tecnologia está tirando o maçante cada vez mais, e a gente tem investido muito em inovação. Então, a gente quer o advogado que pense na estratégia, a gente quer tirar as rotinas, a gente quer ter filtro de contratos, a gente está levando NetLex para a Argentina, a gente está fazendo benchmark, levando auditoria de corrupção, começamos no Brasil e levamos para o grupo uma plataforma mundial. Então, a gente tem que também ser benchmark, porque o Brasil tem essa oportunidade. Aqui é um celeiro, né, de complexidade. Então, tudo que eles vão trazer de inovação do corporativo, eles falam, vamos fazer um piloto com o Brasil, que é muito difícil, né? O problema a gente já viu, a gente já viveu alguma experiência. Então, acho que isso motiva também a equipe, a gente leva isso como motivador também, né? Legal. E tem um ponto que vocês destacaram que eu achei interessante, que é essa necessidade, né, de ter um alinhamento interno com a equipe, vamos dizer assim, do próprio Brasil, de como comunicar isso para fora, de o que é importante, de como está alinhado, etc. e tal. Eu queria que vocês explorassem um pouco, a gente aprofundar um pouco mais, do que vocês veem de melhores práticas, assim, né? Como é que eu mostro para a minha equipe como lidar com cada tipo diferente de stakeholder lá fora, o que vocês falam com ele, que tipo de prática vocês têm, como é que é um pouco desse treinamento interno, assim, para lidar com a equipe globais? Pessoal, eu acho que eu vou só falar uma prática simples que a gente faz, mas a gente acaba sendo o reporte, né, o dedo duro aí, local, né, porque a gente reporta o que está começando um negócio que pode dar problema, né, e vários negócios, né, então aqui a gente tem 2 CEOs também localmente, que eu também tenho o dever de reporte, eu sou ligada a eles, né, funcionalmente, e tenho o reporte global. Então, semanalmente, a gente pega, ou quinzenalmente, os assuntos mais relevantes, acima de 5 milhões de dólares, a gente faz esse corte, ou aqueles que têm um impacto reputacional, e a gente faz um reporte por e-mail, e copiando todos os executivos. Então, o Brasil também, a diretoria tem que estar alinhado do que nós estamos informando, também para que eles também possam dar sequência a esse informe. Então, é uma coisa simples, né, que a gente não coloca nenhum sistema à parte, que é por e-mail mesmo, mas que a gente tem ali a tranquilidade de que não vai ter uma surpresa, e dali vem questionamentos, o que eles têm curiosidade a gente aprofunda, e uma vez por mês a gente faz um balanço dos temas mais relevantes, uma vez no ano a gente faz um encontro global dos heads e dos compliance officers também, que a gente leva os temas mais críticos, o que a gente está vendo de tendências, a gente sempre compartilha as metas do ano, e o que a gente está projetando de tendências para os próximos 2, 5 anos, a gente tenta também cascatear as metas globais, previsibilidade e treinamento caráter preventivo é uma meta que sempre está em todas a nível global, tanto do Brasil, das regiões, então tem algumas diretrizes que vêm a nível global e outras também que a gente expande e compartilha com o grupo, para a gente tentar construir minimamente o que é a coluna dorsal, né, que tem que nortear aí todas as equipes. Aqui do meu lado, Flávio, quando a gente pensa a forma de fazer a gestão aqui com a equipe local, dos temas, né, com a pandemia mudou bastante a característica de como a gente atua, né, mas eu acredito que a gente desenvolveu alguns modelos aqui que vão ficar mesmo no período pós-pandemia, né, então hoje a gente tem reuniões mais curtas, mas com mais regularidade, né, porque a gente perdeu aquele contato diário ali do escritório, né, então a gente tem, evidentemente, as nossas reuniões mensais, locais, com o global, né, nós temos aí reuniões
de 1 a 1, né, com os líderes do departamento, né, de modo que a informação circule entre os funcionários, né, e que a gente consiga capturar esses temas mais sensíveis, né. Aqui na Mosaic também a gente tem um relatório de questões materiais, né, então você coloca tudo ali, né, seja uma operação de M&A, quanto a sua posição de contencioso, né? E todos os advogados são chamados a contribuir com aquele relatório, que no final do dia vai parar lá na mão do General Counsel, né? Então, a gente tem fomentado cada vez mais essas discussões nos times, né? O time como um todo, somente as diretorias, somente as gerências, e com isso fazer com que esses assuntos, sobretudo os mais relevantes, sejam escalados e tenha aí a visibilidade que precisa ter, né? Seja localmente, como até mesmo para o corporativo, né? Porque, como a Marina comentou, muitas vezes esses assuntos chegam ao jurídico e o próprio negócio, a liderança do negócio não sabe, né? Muitas vezes está sendo tocado numa determinada filial, numa determinada unidade de negócio, e esse assunto não chega a quem deve chegar, né? Então, um pouco do papel do jurídico também organizar e escalonar aí esses temas, né? É dessa forma como a gente está se organizando aqui. De novo, a tecnologia tem nos ajudado bastante, né? A se comunicar e fazer com que que as equipes se sintam, né? Como se estivesse realmente no mesmo ambiente e não percam isso, né? Essa necessidade da gente se comunicar e fazer esse reporte desses temas à organização, né, enfim, e para que as medidas sejam adotadas, né. E aí, André, não sei se você tem uma experiência diferente. Não, eu tenho uma experiência muito interessante, e não só, né, talvez, acho que as experiências que eu já tive em empresa americana, tem uma preocupação em reportar assim que sabe do tema, e não só o jurídico, como a Marina falou o jurídico é o dedo duro, né? Então, às vezes, tem uma ansiedade até dos líderes sêniores, já avisou o headquarters, já avisou o general counsel, calma que não tenho ainda todas as informações, porque também a gente precisa ter os mínimos elementos para reportar do que simplesmente mandar uma linha dizendo, tá pegando fogo. Então, acho que eu às vezes tenho que gerenciar um pouco a expectativa. Já reportou? Não, estou escrevendo um relatório, estou buscando mais algumas informações para mandar alguma coisa mais consistente, porque a gente já sabe que tipo de discussão no ambiente jurídico vira quando aparece um caso mais crítico, né? Então, às vezes, eu tenho que lidar um pouco com essa expectativa, mas a parte boa é que a alta liderança está sempre preocupada se já reportou, se não reportou, e etc. Então, isso é interessante. E aí, o ponto que o Flávio trouxe também é como a gente ajuda os nossos times a identificar, né, esses casos mais críticos e como lidar com eles. No ano passado, eu comecei a ter umas reuniões específicas, são reuniões mensais específicas com líderes e com o meu time para discutir casos críticos. Por que eu identifiquei essa necessidade? Porque algumas das discussões a gente acaba tendo no nosso dia a dia, tá com o CFO, tá com o CEO, o diretor de operações, e nem sempre toda a liderança, ou os que precisam estar envolvidos nos assuntos, tem total visibilidade. Então, com esse fórum mensal, que eu criei, inclusive ontem, a gente teve essa reunião mensal, para trazer onde estão os hot topics, e às vezes os hot topics não são só do jurídico, pode ser um tema regulatório, pode ser um tema fiscal, pode ser um tema operacional. Então, a gente tem esse mecanismo, e o meu time participa na elaboração, desde a pauta, de coletar pauta, de preparar toda essa discussão, como a gente deve tratar ou como não deve tratar o caso, porque também quero prepará-los para que no futuro eles possam tocar a reunião e não precisa que eu toque, né? Mas como eu implementei isso tem 1 ano, e eu tenho gente nova no time, a gente está caminhando para essa liderança local, do advogado do país poder tocar esses temas. E como eu acho que foi a Maurício que falou, né? Não são só assuntos, né? A gente vai aprendendo com os assuntos das outras áreas. Então, na medida que eu entendo que eu tenho um risco de alguma licença, isso é fundamental o jurídico saber compreender no detalhe. Algum risco de temas relacionados à folha de pagamento,
é importantíssimo a gente estar conectado com o time de RH. Então, esse fórum acaba ajudando bastante, inclusive o meu próprio time se preparar para depois cuidar dos assuntos do dia a dia. Legal. E um tópico, até puxando um pouco do que o Muricy tinha comentado, né? Então, dessa parte humana, de criar relações que geram confiança, que evitem maus entendidos, etc., né? Que é sempre um desafio quando você comunica com alguém externo, e ainda mais quando tem uma série de coisas envolvidas, né? De report, eventualmente, enfim, de estrutura hierárquica, etc. e tal. Mas não deixa de ser importante, né? Ou eu diria essencial, né? Criar confiança, né? Criar relações de confiança. E eu queria explorar um pouco esse tema, né? Se vocês têm alguma prática, alguma coisa que vocês aplicam que ajuda um pouco a criar esse rapport, uma conversa não estruturada ou uma frequência maior de conversa, se evoluiu isso ou não durante a pandemia, enfim, ver um pouco desse assunto e como é que vocês tratam internamente também. Flávio, eu acho que tudo é costura, né? A gente tem que costurar o tempo todo, né? Muito mais do que a gente imagina. E principalmente quando a gente está reportando a nível global, né? Então, quando eu estou reportando, eu sempre alinho com o negócio antes, informo o negócio. Ó, vocês já reportaram? Estou reportando. Então, muitas vezes tem assunto que eu já sei que reportaram, mas muitas vezes saem do próprio jurídico. Então, eu sempre valido antes, não de revisar o conteúdo, mas para eles terem conhecimento que eu vou reportar, porque a gente atua com independência também, né? Então, muitas vezes a gente tem que, às vezes, ser o chato da história. Fala, não, a gente tem que reportar agora, não dá para esperar mais. Então, a gente também passar essa credibilidade, essa confiança, porque muitas vezes a gente não vai agradar, eventualmente. Às vezes, você vai ter que trazer uma previsibilidade que não é o momento que eles entenderiam que teria que levar. Então, a gente tem que ter essa firmeza, mas, ao mesmo tempo, ter a leveza de criar esse ambiente de confiança das pessoas saberem que aquilo é importante. Porque se eu não reporto um assunto de 5 milhões de dólares, no meu certificado de compliance, que eu assino trimestralmente, eu tenho que reportar lá, porque eu assino pessoalmente, dizendo que tudo foi reportado em tempo real. Então, tem uma rigidez de controle que a gente tem que saber. Então, eu acho que a pandemia facilitou muito, porque no Teams hoje a gente já manda uma mensagem aqui para um colega, já informa, a gente trabalha muito mais, né, porque as pessoas chamam no WhatsApp, no Teams, no celular, obviamente, então a gente está com todos os canais ligados. Então, hoje é muito difícil a pessoa falar, não consegui falar, não alinhei. Então, isso facilitou e trouxe muita celeridade, e como o Muricy falou muito bem, veio para ficar, né? Eu acho que a tecnologia realmente, ela estreitou muito a relação, mas se a pessoa não tiver o hábito e não gostar, ela ainda assim não vai utilizar. Por isso que a gente tem que desenvolver isso nos profissionais, a gente tem que levar essa habilidade da comunicação, né? Porque a tecnologia, ela não faz isso sozinha, tem que ter a proatividade, né? Se você puder contribuir, eu acredito muito, Flávio, no networking, né? Então, na medida em que você precisa estar totalmente conectado com os seus clientes internos aqui na região, com os advogados lá de fora, e às vezes nem só os advogados, às vezes a gente precisa alinhar com um controller, com um financeiro, com alguém de marketing. Então, o networking, ele é fundamental. Não adianta a gente ficar em trocas incansáveis de e-mails e não entender a preocupação de um lado e a preocupação do outro lado. Então, como que eu faço e como que eu fomento? Na Thermo Fisher, quando você chega para trabalhar no primeiro dia, tem um plano de onboard. As pessoas que você precisa falar na primeira semana, na segunda, no primeiro mês, nos primeiros 3 meses. E essa lista, ela cresce na medida que você vai conhecendo, alguém fala de outra pessoa, etc. Então, já de partida, você começa a estabelecer essas conexões que são fundamentais para a gente fazer o nosso trabalho, ter a credibilidade, a confiança do outro lado, que pode delegar para cá, né, pensando em multinacionais, perspectiva regional, que a gente vai conseguir a confiança e a consequente entrega do que se espera. Então, essas conexões, para mim, são fundamentais. E aí, a tecnologia, eu não sei o que era da vida da gente sem o Teams, né, ou plataformas similares, porque raramente se ligava um vídeo, quando a gente já tinha essa plataforma, mas não tinha pandemia, a gente não falava por vídeo, né, era só por voz. E hoje, eu diria para vocês que eu participo de 95%, para não falar que é 100%, acho que 95% das reuniões eu participo com câmera ligada, e a grande maioria das pessoas também. Eu acho que nesse momento de distanciamento é a forma mais bacana de estar próximo. Então, o face-to-face remoto é muito bacana, é muito importante para desenvolver essas conexões, porque confiança a gente desenvolve.
E a gente só vai desenvolver na medida que você criar esse ambiente propício, de estar sempre atento, qual que é o seu ponto de vista, deixa eu compartilhar o meu, para ir criar uma solução, que eu sempre falo para o meu time, a gente está aqui para brigar pelo melhor pela empresa. Ninguém tem ego aqui para falar, é o jurídico que acabou, não, é o melhor para a empresa. Não importa se eu tiver que dar um passo atrás, se eu tiver que flexibilizar, se isso fizer sentido. Então, todo mundo tendo essa mesma perspectiva e esse alinhamento que se faz com o networking, e eu costumo dizer também que o networking, na vida, a gente só consegue fazer bem feito quando a gente não precisa. A gente não precisa de alguém te ajudando em algum assunto. Então, criar essas conexões são muito importantes. Então, de tempos em tempos, eu falo com pessoas, e por estar distante, sem poder viajar, eu tenho que falar com os meus pares. Então, eu marco um one-on-one com o cara da Europa, eu marco com algum general counsel de algum negócio, eu marco com um advogado que cuida de legal entities para entender como é que ele está vendo o volume de uma nova aquisição que acabou de ser anunciada, quantas entidades. E eu passo uma boa parte desse tempo batendo papo, conhecendo a pessoa, para a gente ter alguma forma de conexão, de intimidade. É claro que você não vai ter de intimidade com todo mundo, mas aquelas pessoas que você tem uma empatia, você desenvolver, pergunta da família, como foi as férias, e qualquer outro assunto, para você também não ficar só focado em trabalho, 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 porque as relações são humanas, né, no primeiro lugar. Então, eu costumo fazer isso com uma certa frequência, de falar de outros assuntos antes de começar a falar de trabalho, e de buscar sempre, porque também... lembrem de nós, né? Tem algumas empresas que a América Latina tem uma presença maior e outras não. Então, tem um projeto global, já vão lembrar da gente aqui. Então, essa comunicação fluindo, facilmente as pessoas da região são inseridas em projetos globais. Então, isso eu tenho visto acontecer bastante, e eu, particularmente, gosto muito, eu vejo muito valor agregado no desenvolvimento da relação humana, e nesse networking para a gente, quando realmente precisar, já conheço a pessoa me conhece, vai me ajudar com muita facilidade, ou eu vou ajudá-la com muito mais facilidade. Então, para mim, isso acaba sendo uma das prioridades. Ninguém vai procurar o jurídico, né, André, por obrigação. Quando você cria um ambiente de empatia e de confiança, que é esse trabalho de costura, de conversa, de diálogo, natural, a pessoa tem um problema, imediatamente ela procura, ela tem igual um médico, né, da família ali, o jurídico está ali para zelar pela reputação, pela confiança, então isso é uma construção diária mesmo, que tem que ser só de todo o time, né, uma pessoa na ponta que não construir isso, ela prejudica o trabalho da equipe, né, tem que ser dia a dia mesmo. Sim. Aqui na Mosaic, Fábio, só para complementar aqui um ponto, né? A gente tem um time muito maduro e que trabalha junto há algum tempo, né? Há muito tempo. Não quero revelar a idade das pessoas aqui, mas a gente já trabalha junto há muito tempo. E a gente usou duas palavras aqui que eu acho que para mim são fundamentais, né? Conexão e confiança, né? Eu acho que a gente precisa realmente estar conectado e construir essa relação de confiança, né? E ao longo desse tempo, eu posso dizer que a gente conseguiu construir isso, né? Hoje o nível de interferência do corporativo no nosso dia a dia aqui, ele é muito baixo, né? Mas isso é fruto de um trabalho feito, fruto dessa conexão, né? Dessa sinergia que existe entre os times, né? E da confiança aqui no time local de que o negócio está sendo bem conduzido, que os assuntos estão sendo bem conduzidos, e quando necessário, o tema será levado ao conhecimento de quem quer que precise daquela informação, né, e necessite tomar conhecimento daquilo, né. Então, eu acho que a gente já passou um pouco aqui, né, você tem uma atitude proativa de compartilhar um tema no início com um colega nos Estados Unidos, né, buscar esse ponto de contato, muitas vezes, fora até mesmo da agenda, porque quando você vai procurar a pessoa já com uma questão a ser resolvida, para você abrir portas, naquele momento, já fica uma coisa mais difícil, né? Quando você abre essas portas de forma antecipada, cria essa rotina de contato, essa comunicação fica muito mais fluida, né? Então, é isso que a gente tenta fazer aqui na Mosaic, né? A gente tem conseguido obter bastante êxito aí nessa forma de conduzir, mas eu fico muito satisfeito, né, de ver a forma como a gente interage não só com o corporativo, né, mas com outras geografias também,
né? E há uma confiança mútua, né? De que, olha, é um tema que envolve o Brasil, então vamos ouvi-los, né? Eles têm lá, eles estão vivendo isso, podem contribuir, né? E eu cada vez mais tenho visto isso, e é uma conquista, né? Nem sempre foi assim, mas hoje, com essa maturidade, né, com essa responsabilidade com que a gente lida com os temas aqui no Brasil, a gente acabou conquistando isso. Então, a gente até, o lema aqui, né, que a gente usa a gente tem independência, mas com responsabilidade, né? A gente tem que saber exatamente a hora e o que a gente precisa reportar e fazer esse alinhamento. Legal. E até puxando um pouco no gancho que você falou, e a Marina e a Andrea comentaram também, o Brasil, até por algumas características, né, de ter um sistema, vamos dizer, talvez peculiar e complexo, ele muitas vezes é um celeiro para testar coisas novas, tecnologias, processos, né? E eu queria explorar um pouco com vocês também dessa contribuição, né, dos times do Brasil para o global, né? Então, hoje o que a gente exporta, assim, né, de processos, tecnologias, enfim, a gente abordar um pouco desse tema, acho que é interessante também. Trazendo só um caso prático, né? A gente tem exportado muita coisa, principalmente na parte de tecnologia. Eu acho que o Brasil hoje ele é de fato benchmark. Um é o próprio NetLex, né? Que a gente está aí levando para a Argentina e o grupo está estudando também levar para o corporativo. A gente teve um ganho muito substancial no Brasil em termos de automatização, otimização, empoderamento do cliente interno, que eu acho que esse é um ponto-chave, né? A gente tem que ter o equilíbrio de aproximar do cliente, porque a gente passou um movimento que a gente aproximou demais. A gente tinha essa necessidade de entrar em alguns negócios que eram novos, só que sem empoderar. Então, o jurídico começou a ficar sufocado com uma demanda extrema de coisas simples. A gente falou, olha, a gente tem que virar a chave, a gente aproximou, conquistamos a confiança, agora a gente tem que dar autonomia. A gente tem que ter modelo padrão, ele tem que saber preencher campo editável dos contratos, eles têm que ter noções básicas das orientações gerais, então muito treinamento, muita comunicação fluida, didática, vídeos curtos pelo WhatsApp, começamos a stream, começamos a inovar muito na parte de uma linguagem não jurídica, para poder empoderar, porque hoje eles têm essa capacidade também. E falando além, né, do NetLex, que foi um suporte importante, que a gente tem contribuído com o grupo, a gente também agora está também contribuindo na parte de auditoria anticorrupção. No Brasil, para vocês terem ideia, a gente tem 20 mil fornecedores ativos, né? Então, um banco de fornecedores enorme, muito acima, a nível global, do que a gente tem mundialmente. Então, muito antes de pedirem, né, a gente iniciou a auditoria anticorrupção aqui em 2015, dentro do nosso programa de integridade, que ela começa lá no cadastro de fornecedor. Quando o fornecedor vai ser cadastrado, já tem um questionário, já passa pela área de GRC, que é Governança, Risco Compliance, depois cai para mim nível 3 de Risco Compliance Officer, e cada um tinha um sistema, era uma loucura a gente administrar essa auditoria, com fornecedores globais, muitas vezes. Então, o corporativo dava uma recomendação, chegava no Brasil, tinha outra. E hoje a gente está criando uma plataforma a nível mundial que veio desse sistema que nós criamos aqui, que nós levamos para fora. Agora eles buscaram uma tecnologia mais avançada, que a gente vai ter uma auditoria anticorrupção única, mundialmente. Se você quiser contratar um fornecedor, você vai saber tudo que ele passou no Brasil para contratar nos Estados Unidos. Então, isso ganha muita escala de tempo, né, do processo. E a gente tem várias outras práticas. A gente fala de litigation também, que a gente utiliza um sistema aqui. Hoje eles não têm um volume de processos que nós temos, eles não precisam, mas eles já conseguem customizar uma base de dados estendida do que nós temos para criar controles similares. Hoje a gente já pega a distribuição de processos na base, a gente não espera mais a citação, que é algo também que eles já estão estudando para poder utilizar lá. Então, a todo momento, a gente está tentando compartilhar algo que a gente está buscando também, apagamento de notas. Ainda é um processo muito burocrático, a gente quer realmente fazer isso fluir de outra forma, então a gente está buscando tecnologia que eles já aplicam lá fora. Então essa troca de tecnologia, ela é incessante, né, e tem muita coisa ofertada, principalmente na parte de jurimetria, mas pouca coisa utilizada na prática ainda, as pessoas ainda têm uma utilização baixa, igual BI, né, quantas áreas tem BI, mas que ninguém utiliza, é impressionante. As pessoas não sabem da riqueza do BI de contencioso, como que a gente tem dados extremamente estratégicos. Então, a gente vem fomentando isso a nível global e trocando muita tecnologia, de fato, e levando muita inovação para o grupo também. Eu acho que esse último ponto que você tocou, Marina, acho que coloca a gente na vanguarda realmente, né? Porque o nosso contencioso, ele não encontra paralelo em nenhum lugar do mundo, né? Então, a gente sempre
demandou, né, um sistema robusto para controlar processos, para extrair relatórios e etc., né? E hoje, por exemplo, a gente tem BI aqui que transforma, né, dados em informação para o negócio muito valiosas, né? Que hoje, praticamente toda a nossa estratégia ali de contencioso vem da própria ferramenta, né? Vem ali da inteligência realmente. Sabe a área que fez hora extra, né? Não tem mais essa história, né? Você vai no gestor, né? Muitas vezes, há um tempo atrás, né, Marina, a gente ia numa conversa com uma unidade de negócios sem essas informações, né, meio que um percentual, com um achismo ali, né, um feeling. Hoje não, hoje nós vamos com informação, né, olha, são tantos casos, esse tipo de pedido, então, utilizar isso já tem sido uma corrente aqui no Brasil, né, mas em outras geografias talvez isso não seja tão presente. E é claro que aqui a área jurídica é muito maior do que o contencioso, né? Aliás, a gente até intensifica o nosso trabalho, né, no preventivo e etc. e tal, para evitar que se tenha um contencioso, mas a gente tem que usar isso como uma alavanca, né? E na minha visão, a gente tem conseguido fazer isso, né? Então, só para citar um exemplo aqui da Mosaic, a gente também foi pioneiro, né, em colocar em pauta a necessidade de se ter uma ferramenta de gestão de contratos, né? E aí eu estou falando aqui da Netlex, a gente resolveu também seguir esse caminho, e era um tema que não era discutido na organização, né? A gente definiu seguir no Brasil, mesmo que as outras geografias não tivessem interesse naquilo, né? Mas a gente entende que aqui é necessário, pelo volume de contratos, né? E até a gente compartilha com a sua dor, Marina, porque o pêndulo aqui foi para um extremo, né? Ou seja, a gente ganhou tanta proximidade com o cliente que a demanda, ela superou a quantidade de advogados que a gente tem aqui. Então, a gente precisa de tecnologia, a gente precisa de dar autonomia aí aos nossos clientes, né? E verdade seja dita, e fazer uma justiça aqui apenas para traçar um paralelo, né, com o ambiente americano, né, isso eles fazem muito bem, né, o cliente interno americano, ele tem uma autonomia e uma responsabilidade em trabalhar, por exemplo, com uma minuta padrão, que é o que a gente não vê aqui, seja do público interno, seja do público externo, né. Aqui no Brasil a gente tem preocupação de pessoas destravarem a minuta com senha, minutas em PDF, coisas que nos Estados Unidos, isso é inconcebível, né? O cliente vai lá, ele tem uma minuta completamente destravada, ele tem autonomia para trabalhar ali nas questões comerciais, ele não quer envolver o jurídico, mas ele sabe que se ele mudar alguma condição importante ali no contrato, que aí a responsabilidade dele é envolver o jurídico, né? Então, a atuação ali é muito diferente, né? Mas, a despeito de ter pontos positivos e negativos nos dois cenários, acho que o que vale dizer aqui havia um tempo em que a gente esperava muito do corporativo, muito de fora, né? E hoje não, a gente está sendo desafiado o seguinte, existe uma necessidade aqui? Existe. Monte um business case, aprove junto à companhia e siga em frente. E muitos desses projetos que a gente tem tocado aqui no Brasil, eles têm sido incorporados ao resto do mundo, né? A Marina citou aqui 2, 3 exemplos, né? A gente tem sido, assim, a gente tem andado na vanguarda, né? A gente tem que aproveitar isso, né? O Brasil, a gente tem muita dificuldade aqui, mas acho que a gente pode usar isso a nosso favor. E tudo tem que ter payback, né, Muricy? O povo vai colocando tecnologia, aquilo não se paga, as pessoas não apresentam, isso tudo. Então, aqui o rigor é enorme em cima disso, né? Eu vejo muitos jurídicos aí com muita coisa ociosa, que pouco se usa, então muita atenção a isso também, né? Aliás, só um parênteses. Exato, só um parênteses aqui, eu me lembro de uma primeira conversa que eu tive com o Flávio, um dos primeiros comentários que ele fez para a gente foi isso. A gente disse, olha, mas como que vem o payback? Ele falou para mim, não, o payback tem que vir já agora, né? Não dá para, né? O payback tem que vir agora, né? Eu me lembro dessa conversa. E você tem razão, Marina. É isso mesmo.
Isso mesmo, investir, né? Eu lembro quando a gente foi um dos primeiros clientes do Netlex, a gente dedicou um advogado nosso 1 ano, só para customizar o Netlex. Foi uma loucura, todo mundo ficou sobrecarregado, mas hoje a gente consegue fazer coisas no sistema, já levamos para procurações, estamos levando para a área societária, agora a gente está levando para suprimentos, para contabilidade. Então, assim, saber a riqueza que um sistema tem e expandir esse sistema, para ele ser democrático, né? Porque outras áreas também podem utilizar, né? Eu acho que sempre compartilhar também esse conhecimento com a empresa, né? Não ter um feudo, né? Só o advogado entende, conhece, porque a gente cria uma dependência. E essa é uma preocupação que eu tenho também, depender de sistema, né? A gente tem que saber gerir sistema, né? Perfeito. Se eu puder complementar aqui a fala tanto da Marina quanto do Muricy, o litigation não é o meu foco aqui na Thermo Fisher, para minha surpresa. Quando eu cheguei, falaram que eu tinha 4, 5 processos trabalhistas, eu falei, vocês estão mentindo. E é verdade. Então, não é o meu foco. Mas eu vim dessa experiência de quererem uma ferramenta global para fazer contencioso no Brasil, não funciona. Ou, pelo menos, deixa a gente participar da seleção, né, dessa nova ferramenta. Então, já vivi essa dor. A Thermo Fisher, corporativamente, ela está formada aqui na região há pouco tempo, ela é bem recente, porque ela vem de várias aquisições, e da América Latina definiu-se por uma estrutura corporativa, deve ter algo entre 6 e 7 anos no máximo. Então, é relativamente novo. Nesse momento foi quando começou o jurídico, né? Então, óbvio que nesse início nunca foi a prioridade a questão de tecnologia. Quando eu cheguei, já vi que um dos pilares da Thermo Fisher é a inovação. Eu falei, por que o jurídico não tem iniciativas de inovação, né? Então, vamos começar com baby steps. E o DocSign foi o nosso primeiro projeto, que não é usado amplamente em outros países, como a gente usa aqui. E na sua fala, Marina, do payback, a gente fez um racional de payback, muito focado também em produtividade. Acho que todo o nosso drive de discutir inovação, inclusive eu faço parte do Comitê da América Latina de Inovação, porque eles começaram a ver, nossa, nunca vi uma advogada falando de inovação, de tecnologia, vem para cá para a gente ouvir a sua perspectiva. E de cara já fui na InovaBrá para ouvir o que vocês têm de novidades, etc., porque eu entendi que a empresa proporciona essa abertura, esse espaço, e não necessariamente aguardar ferramentas globais. Em paralelo também, pela complexidade e diversidade de negócios da Thermo Fisher, cada um tinha uma ferramenta sua para algum escopo muito pequeno. Então, mesmo para contratos, era contratos de distribuição e representação. Isso não resolve o nosso problema, né? Isso é uma parte dos contratos que eu gerencio no meu dia a dia. Então, acho que o segundo grande... E aí o payback do DocSign, ele foi escalonado com a pandemia, né? Porque ninguém precisa circular papel para assinar, como a gente fazia antigamente no escritório, e aí todo mundo com 2 ou 3 cliques acaba assinando um documento e tendo essa percepção de agilidade, inclusive para os clientes, de uma forma extremamente positiva. E aí, quando veio a gente conheceu a Netlex, falei, pronto, é aí que a gente vai focar a nossa energia, a gente está na fase final de implementação, go live agora no fim do mês, e dá muito trabalho, mas eu sempre fomento meu time a pensar que a gente vai colher muitos frutos disso, porque eu não quero eles ficar trabalhando nos modelos padrão, eles precisam desenvolver outras capacitações, né, outras habilidades, como advogados da empresa, e o que o time nos Estados Unidos, eu estou vendo um movimento específico para sourcing, supply chain, para ser esse modelo que o Muricy falou, self-service, né? Você não precisa do advogado para contratar serviço de limpeza, né? Então, vamos trabalhar nos templates, etc. O que aconteceu, então, nessa pergunta do Flávio de exportação de ideias, é que, obviamente, pela complexidade da empresa, eles estão olhando uma ferramenta global, mas quando eles comunicaram que eles estavam olhando, a gente já estava com a Netlex contratada, e o meu general counsel falou, Andréa,
vai em frente, não espera acontecer uma ferramenta global, que o piloto vai ser não sei aonde, que vai levar 1 ano e meio o projeto, e a nossa perspectiva, realmente, a Netlex traz um prazo de implementação muito mais curto, e a gente já vai, muito em breve, viver, né, toda essa perspectiva de ter uma ferramenta automatizando uma parte de um trabalho burocrático que não agrega valor. Então, que a gente possa focar isso. Então, em breve, a Netlex vai ser exportada, tem um time da Europa interessado em ver a ferramenta, então a gente acaba sendo talvez seja mais fácil começar pela América Latina, numa empresa tão grande, né? Então, começar num lugar menor acaba, acho que também facilitando para fazer esses pilotos, né, e testar para ver se funciona em outra jurisdição, ou com um escopo adaptado, etc. Então, acho que o DocSign, apesar de estar disponível em todos, né, no mundo todo, acho que a adoção dele, a gente prova por A mais B, o payback e a produtividade, e tenho certeza que isso vai acontecer depois do Go Live da Netlex. Aqui na região, a expectativa é altíssima da liderança, de saber, né, que a gente vai dedicar aí a força do time jurídico muito mais na estratégia do que no operacional. Então, vejo esses 2 exemplos. É claro, a gente tem ferramentas de due diligence de compliance, em avaliação, outras ferramentas também, que imagino que, com essa aprovação, certamente serão compartilhadas com os times globais. Legal. E aí, para finalizar um pouco com chave de ouro, né, bebendo um pouco do conhecimento de vocês, ainda mais que vocês estão dentro desse ambiente de empresas gigantescas e com atuação global, etc., o que vocês enxergam um pouco de tendência para a atuação do jurídico? Olhando para frente, para onde que o jurídico está caminhando? Olha, Flávio, para ser bem assim, direto ao ponto, né? Eu não sei se a gente está caminhando, mas eu sou um entusiasta da simplificação. Gosto muito dessa ideia do design thinking, sabe? Eu acho que o futuro do jurídico vai passar por isso, né? A gente ouve bastante a respeito disso, né? De visual law, de legal design, de simplificação, mas eu vejo que ainda esse tema não ganhou muita atração, sobretudo pelas companhias, né? Eu acho que as empresas, elas têm um papel super importante nisso, né? No sentido de cobrar dos seus advogados que preste atenção nisso e atuem dessa maneira, e também dos prestadores de serviço, né? Muitas vezes a gente toma serviço aí de escritórios e etc., e não tem essa simplificação, e que hoje, né, cada vez mais, né, o tempo, a questão de você ir direto ao ponto, né? Hoje não tem mais como você receber um parecer de 80 páginas, né? Uma petição de 50 páginas. Hoje é inconcebível, né? Hoje, quando a gente vai elaborar uma política de privacidade, por exemplo, se colocar uma política de privacidade, toda ela escrita, sem um resumo, né? Com 20 páginas, né? Hoje, as pessoas não querem mais consumir esse tipo de conteúdo, né? Então, aqui, como tendência, né? Eu não acho que isso seja uma realidade, né? A gente começa a ver movimentos, mas eu acho que até pelo setor, né? Um setor muito, assim, tradicional, né? Que tem muito aí, assim, a evoluir nesse aspecto, mas eu vejo como tendência. Acho que o jurídico obrigatoriamente vai ter que passar por esse processo de simplicidade, aí, de se conectar muito mais com o seu, né, com o seu cliente, seja ele interno ou externo, né, e deixar de lado todo o que foi a nossa estrutura, né, a robustez jurídica, e converter isso numa linguagem mais direta e informal, claro, preservando a segurança jurídica, e tá aí o nosso desafio, né? Como é que a gente equilibra essas duas coisas? Mas eu acho que o futuro tá por aí, Flávio. Eu concordo 100% com você, Muricy. Quando a gente recebe um parecer de 80 páginas, nem eu, como advogada, tenho paciência para ler mais. Então, você imagina um cliente interno, né? E essa é uma luta que eu tenho já, sei lá, desde 2005, que eu lembro
de um advogado recém-contratado, vindo de escritório, que foi fazer uma avaliação de uma licitação, escreveu um e-mail de 3 páginas e colocava assim, eu nunca me esqueço, conforme ensina Maria Helena Diniz, eu falei, você estava escrevendo para um engenheiro, se você escrever mais do que 2 parágrafos, ele não vai ler, porque eu não tive a paciência para ler o parecer daquele. É claro que a gente está falando num momento ainda que os papéis de advogado externo e o in-house tinham um desafio, né, para se adaptar, mas, de uma maneira geral, essa simplicidade faz todo sentido. E como eu falei na pergunta anterior também, Flávio, eu acredito muito que o advogado interno, ele tem, obviamente, que ele precisa ser um bom advogado tecnicamente, não tenho menor dúvida, mas num determinado momento da carreira, essas características não vão ser tão mais importantes do que conhecer o negócio, do que entender de finanças, do que entender de contabilidade, do que entender de outras questões de negócio mesmo. Então, hoje, quando eu paro para pensar em desenvolvimento, é claro que precisa ter a fundação, né, conhecimento, né, acho que ninguém sem conhecer, a nossa área ainda é muito técnica, eu converso isso muito com a nossa CFO, nossa área é técnica, se você não tiver um bom contador, não dá para, é o ponto de partida, ser bom tecnicamente, mas você também tem que sempre ter em mente, para o seu desenvolvimento e para o desenvolvimento do seu time, quais são as capacidades que precisam ser feitas, os skills, para ser um bom advogado interno. E a cada dia que passa, é mais importante a gente ter esses conhecimentos. E eu fiz mesmo um curso interno na Thermo Fisher há uns 3 meses atrás. Eu fui aprender a ler balanço na linha, no detalhe, e é um curso geral para todo mundo, global, né, daquele determinado nível dentro da organização, você precisa entender a linha de um balanço. Por quê? As tomadas de decisões vão estar ali refletidas, seja de inventário, seja de investimento, seja de contratação de pessoas, seja de definição de preço, e se a gente não conseguir ter essa visão estratégica de como as coisas estão todas conectadas, a gente não vai conseguir ser bons líderes, inclusive, e tomar boas decisões para a organização. Então, eu vejo para os advogados internos das companhias entenderem além dos aspectos jurídicos, entender o negócio, estratégia, perguntar para o time comercial, perguntar para a área de marketing, falar com finanças, falar com a controladoria. Eu acho fundamental essas capacidades, esse conhecimento, e não consigo ver um profissional com esse gap para o futuro. Não adianta ser um bom advogado sentado na cadeira, revendo contrato, fazendo M&A, se não conseguir ter essa visão do todo da organização. Acho que está muito bem explanado, concordo com tudo, só complemento a parte de jurimetria aí, que o Muricy já falou no início. A parte de comunicação, para mim, é fundamental, as faculdades não formam advogados para isso, então a gente tem um dever, né, logo nesse onboarding, quando chega, eu reviso e-mail, assim, se eu recebo um e-mail que tiver mais de 5 linhas, eu já devolvo, já reescrevo, já falo, já começo pela resposta, a gente dá muito treinamento de comunicação, para a equipe mesmo, para se comunicar, são só engenheiros que a gente lida. O ano passado eu fiz uma DF do jurídico, porque teve um comentário na reunião que você falou, porque o jurídico é uma área de custo. Aí eu me senti provocado, a gente não é um custo. Então a gente foi mostrar na linguagem dele, como eles entendiam, vou mostrar o jurídico como empresa. A reunião do conselho, a última, eu contratei uma consultoria externa para rever minha apresentação, estava muito escrita, ela foi 100% visual, foi impressionante como que os conselheiros absorveram muito mais, quando a gente transformou tudo aquilo em número, o que impacta. Então, acho que a André falou muito bem, finança e contabilidade, a gente tem que entender, colocar na veia, trazer o soft skill, né, a técnica ela é muito importante, mas se ela não caminhar junto com a comunicação, e fazer boletim, formar decisão, gente, todo mundo já recebe isso no WhatsApp, todo mundo já sabe, se você não comunicar e interligar essa decisão ao seu negócio, o impacto do negócio, você não traduziu a informação. Então, são outras habilidades, é um mundo novo, de fato, né, que traz outras competências, e a gente tem que estar disposto a formar essas pessoas, a fomentar as faculdades, a ter grades específicas para o advogado corporativo, a fomentar essa discussão externa, trazer essas pessoas para esse olhar macro, e é um trabalho incessante, porque a gente não recebe profissional pronto, né, a gente tem que desenvolver, de fato, dentro da empresa.
E traduzir, né? Tudo, o pessoal vem em reunião e o tempo é curto, né? Fala assim, não, vai começar de novo, como se você estivesse apresentando, a gente passa isso, né? E eu levo as pessoas junto para ver o desafio, o pouco tempo que eu tenho para levar a mensagem, e aí as pessoas vão captando, né? Então, colocar o time junto para assistir a dinâmica, né? Como que é difícil, né? A gente redizer tudo isso que a gente quer transmitir, né? Numa linguagem fácil. Vocês estão comentando, né, só um último comentário, né, recentemente a gente fez um trabalho para ouvir um pouco os nossos clientes internos, né, e um deles fez um comentário super interessante, ele falou, olha, a companhia nomeou vocês como advogados e tudo, né, e tem confiança no trabalho que vocês têm feito, então eu não preciso saber o artigo da lei, se tem um julgado no STJ, basta você me colocar a sua conclusão, que para mim já basta. Olha, a melhor alternativa é essa. Se você quiser complementar embaixo, que aquilo está fundamentado na lei, etc., ok. Mas para mim, a resposta que eu quero está ali, né? Então, acho que a gente tem que pensar cada vez mais nesse sentido mesmo, de simplificação. Não, Muito bom. Muito rico. As dores são as mesmas, né, Flávia? É bom que... A gente está bem alinhado, nem combinamos, mas é a mesma, pelo visto. Depois você passa esse contato da apresentação, que fez uma maneira bem muito bom, viu? Diferente para ajudar, porque realmente acho que é um desafio de advogado fazer boas apresentações. Agora, o desafio fica para quem apresenta, porque é tão resumido, tão numérico, você tem que saber tudo que você vai falar, né? Eu acho que muda o desafio, né? Não, muito legal. Pessoal, acho que infelizmente a gente chegou no final do horário, que a conversa está riquíssima, vários insights, eu gostaria de agradecer mesmo, foi muito, muito legal. Muito obrigado. Obrigado, Flávio, é um prazer. Vocês. Obrigada. Um abraço. Tchau, tchau, se cuida.